É um momento para mim, de gratidão e de acolhimento. Porque eu devo tudo à poesia e nada melhor do que estar aqui e ter a oportunidade de agradecer o que a poesia fez por mim, do que a poesia faz por tanta gente, porque a poesia salva, a poesia cura, a poesia transforma. E essa praça lotada é prova disso, porque falar de arte, falar de cultura, falar de poesia nesse país é um ato de resistência. Então quem está aqui agora é porque acredita nessa luta e acredita na arte, na educação, na literatura, acredita que esses elementos têm força, potência para transformar não uma cidade, não um país, mas para transformar o mundo. E essa noite faz parte dessa transformação. Porque o que nós estamos fazendo aqui em praça pública é resistir. Esse lugar resiste a todo instante, porque esse lugar respira poesia. Então, eu quero agradecer, antes de qualquer coisa, muito obrigado. Muito obrigado a cada um de vocês que vão me dar de presente o privilégio de ter um farelo do que vocês têm de mais valioso na vida, que é tempo. Tempo de vida. Muito obrigado a todo mundo. E estar aqui agora também só faz sentido se eu acreditar num direito dos mais bonitos que o ser humano possui, que é o direito de ser diferente e ainda assim conseguir ser espelho para o outro. E isso é muito bonito. Isso é muito bonito, isso é muito potente. A possibilidade de subir nesse palco para falar durante 1 hora sobre a minha trajetória de vida. E embora diferentes, vocês consigam se enxergar aqui em cima. Se isso acontecer, fez sentido estar aqui agora. Porque nós estamos aqui olhando com os olhos na mesma altura. É gente falando sobre gente pra gente. Então estar aqui também é isso. É uma possibilidade de falar sobre uma trajetória que é minha, mas que pode ser de qualquer um também, porque a graça é essa. Se qualquer um de vocês que está aí durante 1 hora falar sobre seus sonhos, suas dores, suas alegrias, suas conquistas, suas derrotas, em algum momento eu também vou me enxergar nela. Então essa ideia de subir num palco para falar sobre a minha história, que desperta uma certa curiosidade em muita gente, eu até compreendo, porque assim como vocês, eu sou de uma cidade pequena, do sertão nordestino, e fazendo poesia, como tantos aqui fazem também. E fazendo poesia eu cheguei em muita gente. Eu nunca tracei uma estratégia para isso. E tão pouco me sinto merecedor. Porque tem tanta gente boa que não tem oportunidade. Tá, obrigado. Tanta gente boa que não tem oportunidade, que luta, a mesma luta. Mas por algum motivo, eu apareci e chegou em muita gente. E essa história desperta uma certa curiosidade, porque a maioria das pessoas me conheceu através do programa de Fátima Bernardes. Mas mamãe, uma costureira do interior do Ceará, não saiu de casa para ir me parir no sofá de Fátima Bernardes, lá no Projac. Existe uma trajetória até chegar ali. E falar dessa trajetória é sempre um momento para mim também de fazer justiça.
Porque contar essa história para as pessoas, uma história que, obviamente, a maioria das pessoas não conhece, é justificar também essa luta, sabe? Porque durante muito tempo, quando eu apareci na televisão e quando eu cheguei em alguns lugares e tal, que as pessoas me viam, eu me sentia culpado, porque as minhas grandes referências não tinham o espaço que eu estava conquistando. E eu achava aquilo injusto. E aos poucos, eu fui tentando trabalhar isso dentro de mim e compreendendo que o meu papel, já que eu apareci, era de certo modo dar visibilidade para quem, assim como eu, também não tinha. Porque eu tenho 38 anos, eu apareci a primeira vez na televisão há 8. Então eu passei mais tempo invisível do que visível, né? Isso aí eu entendo. Então é uma história que desperta uma certa curiosidade nas pessoas, porque eu cheguei em muita gente, né, fazendo poesia. E sempre que eu vou falar sobre isso, como é que isso aconteceu e tal, que diabo tu fez, mas para estar lá no programa de Fátima Bernardes, eu me transporto para a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. A Bienal Internacional do Livro de São Paulo é o maior evento literário da América Latina. Um dos maiores eventos literários do mundo. Autores do planeta inteiro são convidados para a Bienal de São Paulo, aquela coisa toda. E teve um ano que eu fui convidado. E eu fiquei besta com aquilo. Quando chegou um e-mail lá em casa, eu numa cidade de 14 mil habitantes, no sertão do Ceará, e chega um e-mail me convidando para ir para a Bienal de São Paulo, falar sobre o poder da poesia na vida das pessoas, não sei o quê. E eu, olhando aquele e-mail que tinha chegado para mim, eu ainda muito assustado com aquilo, só em estar vendo que eu estava sendo convidado. Mas interessante que nesse e-mail já veio a grade de programação sugerida da Bienal. E a Bienal é uma feira que acontece várias atrações ao mesmo tempo. E aí eu vi que no mesmo dia que eu estaria ninguém mais, ninguém menos do que a autora de Harry Potter. No mesmo dia que eu. Na mesma hora. Era ela num canto e eu em outro, na Bienal. Acaba ver um negócio daquele, diz logo assim, pense numa concorrência grande, né? Para ela, inclusive. Porque, veja só, eu estou em casa, estou no meu país, estou escrevendo sobre meu povo. É o arrotamento de Harry Potter, fui mesmo, não estava nem aí. E lá, na Bienal, eu achei... É para trocar? Oi. Obrigado. E lá na Bienal eu fiquei muito assustado, assim, porque eu cheguei, participei de uma mesa lá de debate e tal, não sei o que, era o penúltimo dia de Bienal, e depois me mandaram para uma sala de autores, que eu não sabia exatamente como era. Era um camarim gigante, assim, do tamanho dessa praça aqui onde vocês estão, com todos os autores, né, aquele povo muito chique, autores ingleses, britânicos, internacionais e tal, americanos. Aí eu cheguei assim, meio com vergonha. Aí me sentei num cantinho assim, pedi um café, fiquei tomando um café. Eu e Camila, minha companheira. Aí chegou um rapaz assim, um assessor, e disse: querido, a Globo News queria entrar para fazer uma entrevista com você, porque seu livro ficou entre os 10 mais vendidos da Bienal. Aí eu disse: não é eu não. É não. Ele disse: sim senhor. Eu disse: não, é outro. Não é eu não. Aí ele disse: eu sou seu fã, você é o Braulio Bessa, eu estou aqui com a relação, e seu livro ficou entre os 10 mais vendidos da Bienal. Vai embora já? A vontade que eu tinha era de perguntar: e Harry Potter ficou? Mas eu fiquei tão besta assim na hora, eu disse: rapaz, foi mesmo. Ele disse: foi. Mas eu não acreditei ainda. Eu jurava que aquilo era um erro de informação que passava para aquele rapaz. Mas se
queriam fazer uma entrevista comigo, eu disse, manda o homem entrar. E esse jornalista entrou ao vivo também, já dando essa notícia, numa empolgação. Então é isso, Brasil. Agora nós vamos conversar com esse jovem escritor, um nordestino, que acaba de emplacar um livro de poesia entre os 10 mais vendidos da Bienal de São Paulo. E eu olhando assim, como quem diz, aí mente. Outro mentiroso. Eu custava muito acreditar num negócio daquele. Por quê? Porque a poesia popular nordestina, a literatura de cordel, a cantoria de viola, sempre foi vista com olhos tortos pelo próprio mercado literário. Sempre foi vista como uma poesia menor. Sempre. Nós que amamos a nossa cultura, as nossas raízes, tivemos que lutar muito e gritar sempre mais alto para exigir respeito. Então, um livro de poesia popular, de um poeta do sertão, entre os mais vendidos do maior evento literário da América Latina, para mim aquilo ali era algum erro. Não foi. Era real. E na hora, esse jornalista estava tão empolgado com isso, porque ele é um apreciador da literatura brasileira, e ele ficou muito entusiasmado com o livro de um poeta brasileiro, está ali no meio dos Harry Potter da vida. Ele ficou tão empolgado que chegou para mim me fazendo a pergunta e já dando a resposta. Braulio, hoje é o dia mais importante da sua carreira, né? E botou para mim, né? Isso ao vivo. Aí quando ele disse isso, hoje é o dia mais importante da sua carreira, né? Aí eu disse, não. Ele disse, e quando foi? E de repente parecia que não era mais uma entrevista. Tem isso no YouTube, de vez em quando eu assisto para me abrir do jeito dele. Ele disse, quando foi? Aí eu lembro de ter olhado para ele e ter dito, rapaz, o dia mais importante da minha carreira aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade, numa sala de aula de uma escola pública no interior do Ceará, que foi quando uma professora botou um livro de poesia na minha mão, e se aquele dia não existisse, nem essa entrevista existiria, quanto mais esse livro, né? Aí ele fez, né? E a entrevista, que parecia algo profundo, foi engraçada, mas veja só, ele ficou muito admirado com a minha resposta, como se eu tivesse dito as palavras mais sábias do mundo, e aquilo me incomodou, e eu continuo me incomodando com essa capacidade que nós desenvolvemos de normalizar o esquecimento da própria trajetória quando se conquista algo de muito grande, porque ele já veio pronto que aquele dia era o dia mais importante da minha vida. E por que não podia ser outro? Por que não podia ser qualquer outro momento dessa caminhada? Por que não podia ser o primeiro passo? Por que não podia ser inclusive as quedas que eu levei, que foi onde eu mais aprendi e é onde a gente mais aprende? Por que nós padronizamos isso? Por que é tão normal esquecer o que você teve que passar, deslumbrado com o lugar que você chegou? Isso é muito errado, velho. Isso é muito errado. Isso é muito injusto com você mesmo, com sua própria luta. Porque tem gente que se perde tão deslumbrado com o que conquistou, que esquece o que teve que passar para conquistar. E pior, ainda tem a cara de pau de exigir que o outro saiba. Porque enche a boca e vai dizer, porque a gente tem as coisas, mas o povo não vê o que a gente teve que passar. Só que às vezes você não vê mais. Eu subi aqui hoje e
e declamei um poema. Em uma das estrofes eu finalizo dizendo: quem esquece de onde veio não sabe para onde vai. Quando eu digo isso, eu não estou falando só geograficamente, não estou falando só do lugar, não. Eu estou falando da sua cultura, das suas raízes. Eu estou falando principalmente das pessoas que lhe construíram e que lhe reconstroem todo dia. Aquele dia, naquela sala de aula, continua sendo para mim muito mais importante do que a Bienal de São Paulo. Continua sendo muito mais importante do que o sofá de Fátima Bernardes. Porque foi aquela sala de aula que me colocou aqui hoje. Foi aquela professora que colocou um livro de Patativa do Assaré na minha mão. E quando eu li o primeiro poema, aos 14 anos de idade, eu que infelizmente não tinha a sorte de viver, por exemplo, aqui num lugar que a gente tropeça em poesias e poetas, eu vim ter meu primeiro contato com poesia aos 14 anos de idade, com um livro de Patativa do Assaré, porque uma professora botou na minha mão. E quando eu li o primeiro poema de Patativa, eu fiquei apaixonado pelo poder da palavra, mas sobretudo pelo poder da simplicidade. Porque aquele homem, assim como a maioria dos poetas populares do Nordeste, tinha o dom de falar do que há de mais complexo no mundo através de uma linguagem simples. E isso é muito mais do que genialidade. As pessoas têm a mania de dizer que os poetas populares são gênios, e eu concordo. Só que você ter a capacidade de falar do sentimento humano e da problemática da vida através de uma linguagem simples, isso aí é muito mais do que genialidade. Isso aí é generosidade. Generosidade é você entregar o que você tem de mais bonito a todo mundo.